Graça e paz, meus irmãos. Peço aos irmãos que abram comigo, por gentileza, a epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo a Coríntios. Nós leremos o que dizem os textos dos versos 1 até o verso 10. A palavra de Deus diz assim: Sabendo que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amado Deus, é na Tua presença, Pai, que nos rendemos nesta hora, suplicando ao Senhor que as sagradas letras lidas neste culto solene sejam dirigidas pelo Teu Espírito ao nosso entendimento, de maneira, Deus, a produzir forte convicção nas promessas que nos deste através da Tua palavra. Nós Te pedimos que assim nos abençoe, nos fortaleça a fé e nos una cada vez mais segundo a reta justiça do Senhor. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, todos nós temos que enfrentar, mais cedo ou mais tarde, o pior dos nossos inimigos, que é a morte. Contudo, a palavra de Deus nos garante que após a nossa morte seremos levados imediatamente até a presença do Senhor e de lá estaremos aguardando a ressurreição do nosso corpo. Essa verdade é central na doutrina bíblica e é um dos pilares da fé e da esperança cristãs. No entanto, é tratada muitas vezes com base em especulações extra-bíblicas, trazendo ensinos estranhos, como, por exemplo, o sono da alma. É uma das doutrinas mais conhecidas, não fundamentadas nas Escrituras, que dá às pessoas a certeza de que após a morte, a alma ela entra num estado de sono, ela adormece, e ela fica adormecida até o dia da ressurreição do corpo. Ou seja, na presença de Deus, a alma não tem consciência. Contudo, este ensino, ele contradiz o ensino bíblico do estado consciente dos crentes com o Senhor, experimentando as glórias celestiais descritas, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5. Em Apocalipse capítulo 5, nós temos uma cena que descreve o período que antecede a segunda vinda de Cristo, onde os crentes conscientes estão servindo a Deus e estão adorando a Deus. E um dos exemplos que nós temos bíblicos, na verdade, uma das provas bíblicas que nós temos, se encontra no capítulo 6 de Apocalipse, no verso 10, onde as almas dos decapitados, dos mártires, que se encontram debaixo do altar de Deus, estão clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse capítulo 6, verso 10. Biblicamente falando, após a morte, a alma entra na presença de Deus, me refiro dos crentes, e ali permanece consciente, aguardando o dia da ressurreição do corpo, contrariando o falso ensino de que após a morte, a alma entra em um estado de sonolência, sem consciência de onde está. Outro ensino falso que permeia o meio evangélico
e é muito presente na tradição católico-romana, é do purgatório de pecados. Essa crença, ela ensina que muitos podem não ter alcançado o estado suficiente de santificação, e após a morte, eles são então reservados em um estado para que as suas almas passem por um processo de purgação ou de purificação dos seus pecados, até que atinja a santidade exigida para, enfim, entrar no gozo celestial e na comunhão dos santos. Contudo, este ensino contradiz a doutrina bíblica sobre a suficiente e a perfeita expiação de Cristo. Uma outra doutrina também que percorre o meio evangélico e que tem origem no paganismo é a confusão que muitos fazem entre o estado intermediário, que é o estado daquela condição incorpórea, quando morremos, o corpo é depositado no sepulcro e a nossa alma vai para a presença de Deus. Esse é um estado que nós chamamos de um estado intermediário, onde a alma não está unida ao corpo. A alma é uma entidade consciente, o corpo não. E na presença de Deus, a alma aguarda a ressurreição do corpo. Há uma confusão muitas vezes feita sobre esse estado intermediário em que a alma, na presença de Deus, aguarda a ressurreição de Cristo, a ressurreição do corpo, com o estado eterno. E quem faz essa confusão, geralmente, acredita que a alma ela é libertada do corpo, porque considera que o corpo é pecaminoso e o corpo não pode ir para a presença de Deus, então fica na terra e experimenta a corrupção. Assim, após a morte, a alma, a pessoa, passa eternamente a viver em um estado ou numa condição espiritual e também invisível. Só que este ensino, ele contraria uma das doutrinas mais fundamentais da teologia bíblica, que é da ressurreição do corpo. Nós cremos que após a nossa morte, na presença de Deus, aguardaremos a ressurreição dos nossos corpos. E há várias passagens que provam exatamente esta crença. Essas três heresias são muito conhecidas: sono da alma, purgatório dos pecados e essa confusão do estado intermediário com o estado eterno. A doutrina reformada, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 32º, e essa doutrina ela é adotada oficialmente pela Igreja Presbiteriana do Brasil, com base em inúmeras passagens bíblicas, afirma claramente o seguinte: os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vêm a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além destes dois lugares destinados às almas, separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. E é disso que a passagem que lemos está tratando. Se observarmos no seu contexto, no capítulo anterior, Paulo mencionou sua determinação de pregar sobre Cristo Jesus, como ele diz no verso 13 do capítulo 4, apesar dos sofrimentos que estava atravessando exatamente por causa deste ministério, e as constantes ameaças de morte que ele se refere nos versos 8 até o verso 12, onde ele diz praticamente aí no verso 11, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo pregava Cristo Jesus e por causa da mensagem que ele pregava, ele era perseguido por essa mensagem e ameaçado de morte constantemente. O seu testemunho foi o testemunho de alguém que viveu pela fé, não por aquilo que ele contemplava como vantagens deste mundo para se calar. Pelo contrário, ele preferia falar a verdade, ele preferia pregar exatamente aquilo que ele tinha recebido como revelação do Senhor. Ele preferiu perseverar, não por uma confiança cega
não por uma confiança cega, mas por uma confiança na promessa do Senhor quanto à vida eterna. Capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aí no verso 17 Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo não andava com vistas naquilo que ele poderia obter de vantagens neste mundo. Ele andava na convicção de que após a sua morte ele entraria no gozo do Senhor, e ele mesmo diz que esse gozo é incomparável a qualquer glória que o homem pode experimentar nesta vida. O homem exterior poderia estar até perecendo. Ele diz no verso 16, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o corpo poderia estar padecendo, o corpo poderia estar sujeito à morte e às aflições dessa vida. Mas que diferença isso fazia para Paulo? Não fazia nenhuma diferença para ele, porque ele sabia que a glória estava do outro lado, e por essa razão não desanimou, e agora ele traz uma mensagem para a igreja, no intuito de encorajar a igreja em face da iminente morte. Duas questões que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos. Na verdade eu quero destacar um só, em razão do nosso tempo, um só argumento, versos 1 ao verso 4, que Paulo apresenta aqui, onde ele estabelece a doutrina. Versos 1 ao verso 4, ele estabelece a doutrina, e nos versos 5 ao verso 10, ele apresenta 3 exortações. E com essas exortações, nós estaremos encerrando esta meditação nesta manhã. Vamos ver o que ele diz sobre essa doutrina nos versos 1 ao verso 4. Ele começa dizendo: sabendo que se a nossa casa terrestre, ele está aqui, meus irmãos, se referindo ao corpo mortal, e o comparou logo em seguida a um tabernáculo, que poderia também ser traduzido como uma tenda. O que Paulo está falando aqui sobre casa terrestre e tabernáculo? Ele está simplesmente afirmando que este corpo logo seria desfeito, para afirmar que ele é temporal, provisório, mas que no dia do retorno de Cristo seria transformado, e é o que ele afirma um pouco mais adiante aí no primeiro verso, em uma casa para a eternidade. Ele diz: se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Casa terrestre, tenda, é provisório, é temporal, que dará lugar à casa, que é uma edificação muito mais firme e muito mais permanente. A referência ao corpo celestial como um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas, nos faz lembrar daquele momento em que Jesus fala aos seus interlocutores sobre como seria o seu corpo após a sua morte, se referindo ao seu corpo ressurreto, como um santuário que não foi edificado por mãos humanas. Destruam este santuário, derrubem este templo, e em 3 dias o reconstruirei. E ele então faz essa afirmação em Marcos capítulo 14, verso 58, se referindo a este corpo glorificado, não sujeito mais às aflições dos homens, ou seja, não é feito por mãos humanas. É óbvio que nós não fomos criados por homem algum, fomos criados por Deus. Contudo, o pecado submeteu o nosso corpo a aflições, e nesse sentido, nessa vida terrena, os homens têm contato, os homens podem afetar, os homens podem prejudicar o nosso corpo. O pecado internamente já produz muitos males, mas ele está dizendo que após a morte, este corpo que não é feito por mãos humanas, que é obra de edificação do próprio Deus, será eterno nos céus, não sujeito mais a qualquer interferência negativa do homem e também do pecado. Então o primeiro verso resume brevemente aquilo que Paulo já tinha ensinado aos Coríntios na sua primeira epístola, sobre a natureza do corpo ressurreto. É o que ele ensina especificamente no capítulo 15 de 1 Coríntios, versos 34 a 54. Ele afirmou aqui aquilo que era óbvio, de que o corpo está sujeito às aflições físicas e também à morte. Usando uma figura de linguagem, 2 vezes ele se refere a este estado terreno e físico. Ele usa 2 vezes a palavra gememos. No verso 2 do capítulo 5, ele diz o seguinte:
E por isso, neste tabernáculo, gememos. Nessa condição física, terrena, temporal, provisória, gememos. E ele repete isso no verso 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Entretanto, meus irmãos, e essa é a boa notícia que vos trago, este não é o fim dos crentes. Pela esperança dos que receberão corpos celestiais, não mais sujeitos às aflições e também à morte no dia do retorno de Cristo. É o que Paulo diz também nos mesmos versos. No verso 2, depois de falar desse estado de aflição, ele diz: aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E no verso 4 ele diz, mas, no final do verso 4, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ao mesmo tempo que estamos em uma condição de aflições físicas, há esperança para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. É que esses sofrimentos sentidos e experimentados no nosso corpo, nesta vida terrena, passarão, e na presença do Senhor, com os nossos corpos glorificados, não mais sofreremos os danos do pecado. Este, portanto, não é o fim dos crentes. Nós temos esperança de que receberemos corpos celestiais, não mais sujeitos às aflições e também à morte. E nesse dia, todos os gemidos, todos os sofrimentos darão lugar à alegria e também à vida, pois não haverá lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto e não haverá mais dor. É o que o autor de Apocalipse diz no capítulo 21, verso 4. Este será o dia da redenção do nosso corpo, mesmo que tenhamos já passado pela morte e estejamos na presença do Senhor. Até esse dia, os crentes que morrem são levados imediatamente para a presença de Deus, onde eles têm consciência de estarem na presença do Senhor pelos méritos de Cristo. Por isso Cristo na eternidade é louvado e adorado eternamente, por conta ou por parte daqueles que lá já se encontram na sua presença. Paulo afirma isso duas vezes e claramente nessa passagem. No verso 2 ele diz: gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ele sabia que se morresse, ele habitaria no céu. No verso 8 ele diz: estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele duas vezes afirma de que após a morte ele estaria desfrutando dos benefícios eternos garantidos pelo Senhor Jesus e na sua presença. Quem gostaria de se concentrar na vida terrena em vista da glória eterna? Quem? Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Ele desafia, exorta e encoraja os coríntios, os crentes da cidade de Coríntios, a viver a vida terrena, cientes de que estão sujeitos a aflições, a gemidos por causa das tribulações dessa vida terrena, mas sem perder a esperança de que em breve estaremos na presença do Senhor. Ainda que este corpo terrestre, ainda que esse tabernáculo se desfaça, nós temos uma casa espiritual, feita pelas mãos do Senhor, garantida para todos aqueles que creem em Cristo, a ser desfrutada eternamente na presença do Senhor. Eu quero encerrar apresentando 3 aplicações que o próprio apóstolo Paulo traz aqui a partir dos versos 5 até o verso 10. A primeira exortação, ou primeira aplicação que ele faz dessa doutrina estabelecida entre os versos 1 ao verso 4, é que essas verdades devem edificar a nossa consciência para não sermos enganados e para não desanimarmos na jornada da vida cristã. Perceba o que ele diz no início do verso 6: temos, portanto, sempre bom ânimo. Ele disse isso também no verso 1, sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos mais adiante da parte de Deus um edifício. Esta exortação que Paulo traz, essa aplicação, dizendo: olha, vocês precisam ter bom ânimo, não fiquem desanimados, não percam a esperança, não
fragilizem esta consciência, porque se a nossa casa se desfizer, nós, da parte de Deus, temos um edifício, casa não feita por mãos humanas, mãos dos homens, mas eterna e nos céus. A nossa vida terrena é limitada e também provisória. Este tabernáculo que ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, isso nos lembra aquilo que Deus disse a Adão: tu és pó e ao pó tornarás. O corpo que recebemos maculados pelo pecado, eles estão destinados à corrupção, à morte, assim como foi prometido por Deus a Adão antes do pecado. Então, este corpo que nós temos hoje, se Cristo não voltar hoje, ele experimentará a corrupção. Mas nós, que somos seres espirituais, estaremos na presença de Deus, em plena santificação pelos méritos de Cristo, aguardando o dia da ressurreição dos nossos corpos. Isto deve ocupar o nosso coração e nos encorajar a caminharmos pela fé, não por aquilo que nós estamos vendo. Portanto, nossa esperança não deve se limitar às alegrias ou infortúnios dessa vida, mas na vida eterna. Temos que ter olhos para a vida eterna. Assim como que morrermos fisicamente, estaremos imediatamente na presença do Senhor, onde viveremos eternamente, é o que ele afirmou no verso 8, onde aguardaremos a ressurreição de nossos corpos. Parte B do verso 1, Paulo diz que temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Há uma promessa, irmãos. Há uma promessa, uma garantia, e nela podemos confiar. Portanto, a primeira aplicação que o apóstolo Paulo faz aqui, nessa passagem, olhando aquilo que ele diz no verso 5, no início do verso 5, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Esta, irmãos, é uma verdade que vem da parte do Senhor para todos nós. A segunda questão que eu quero destacar aqui, é que essas verdades devem inspirar o nosso compromisso e temor na vida terrena. Versos 9 até o verso 10, nós temos o seguinte: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, essas verdades, elas devem inspirar o nosso compromisso. E o esforço que Paulo se refere aqui é essa perseverança de fé e de testemunho bíblico público. Esse testemunho público, como ele mesmo demonstra no seu testemunho, de não ter se entregado, não ter se rendido diante das ameaças de morte que constantemente ele recebia, nem das aflições no seu corpo, que ele vai descrever melhor no capítulo 9 e o capítulo 11 de 2 Coríntios. Todas aquelas aflições físicas pelas quais ele passou por causa do Evangelho, ele não recuou um passo sequer. Ele perseverou, e é nesse sentido que ele exorta os cristãos a se comportarem da mesma maneira, a permanecerem firmes, confiados nas promessas do Senhor, de que até mesmo a morte não pode nos intimidar diante da esperança que nos aguarda. A razão é porque compareceremos perante o tribunal de Cristo, o que ele diz no verso 10. Nós estaremos diante do Senhor, e quem haverá de nos julgar? Não será nem o irmão A, nem o irmão B, não a opinião A, nem a opinião B. Quem haverá de nos julgar é o justo juiz, e o seu nome é Jesus Cristo. E é a ele que todos nós devemos prestar contas, da nossa fé, do nosso testemunho, da nossa crença, da nossa incredulidade, da nossa perseverança, do nosso desânimo, da nossa apatia, da nossa omissão. Então, sabendo que o Senhor é justo juiz, isso deve motivar o nosso compromisso, e é por isso que ele claramente diz que nós devemos nos esforçar, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E diz o autor de Hebreus no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível sermos agradáveis a Deus. É uma possível tradução. É andando pela fé, é perseverando na fé, é mantendo a nossa firme confiança naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E eu quero encerrar apresentando a última aplicação teológica que Paulo apresenta aqui também para nós nessa passagem. Ele esclarece que o Deus triuno está soberanamente
governando a nossa redenção eterna. Ele se refere a Deus, o Pai, que nos preparou para a vida eterna. Verso 4 e verso 5 dizem: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o corpo seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Foi o próprio Deus que soberanamente nos preparou e está nos preparando para isso. Ele se refere ao Espírito Santo como aquele que confirma a nossa salvação. Parte B do verso 5: outorgando-nos o penhor do Espírito. É o Espírito que testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. No capítulo 1 de 2 Coríntios, verso 22, os irmãos podem conferir, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Paulo diz que também, vou ler a partir do verso 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, quando Paulo fala sobre o penhor do Espírito, na parte B do verso 5, ele está afirmando que o Espírito é aquele que confirma no nosso coração de que somos filhos de Deus, de que a nossa salvação está selada, ela está confirmada. E por fim, verso 10, Cristo é o justo juiz da nossa salvação. Ele haverá de nos julgar segundo a sua justiça, não segundo a nossa justiça, mas segundo a justiça dele. Portanto, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito testifica a nossa salvação, conforme o próprio apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versos 16 a 17, com essas palavras: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Haveremos de experimentar o gozo celestial, que é o resultado da obra de Jesus Cristo, obra esta suficiente para nos colocar na presença de Deus, conscientes da maravilhosa obra da salvação pela graça, adorando o Cordeiro de Deus eternamente. Esta graça que foi derramada a nós, portanto, nossa iminente morte física não pode nos intimidar. Por mais que tenhamos que enfrentar o luto por aqueles que amamos e partiram quando eram crentes em Cristo, temos o consolo verdadeiro de que já se encontram na maravilhosa presença do Senhor, onde em breve também estaremos, o que é incomparavelmente melhor do que essa vida. É o que Paulo ensina em 2 Tessalonicenses capítulo 5. Para lá também iremos à presença do Senhor, onde já se encontram os nossos queridos que partiram. Esta é a doutrina da palavra do Senhor para o fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança eterna. Vamos orar? Pedir aos irmãos para se colocarem de pé, recebermos do Senhor a sua bênção.